fica aqui junto, participa junto. Tá ótimo. Que bom, prazer. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu fiquei muito impressionado, porque eu fiz muita reportagem sobre escravidão branca, conflitos no campo, e uma série de temas aí relacionados com essa questão agrária e também com a questão urbana, né? Os famosos grilos, invasões e tal. E surgiu aqui uma plataforma muito importante, que é o Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, que foi produzido pela campanha Despejo Zero, né, iniciada lá em 2020, para pressionar o então governo federal a suspender as ações de despejo durante a pandemia, um absurdo que estava ocorrendo. Inclusive, a Paula acompanhou muito isso com populações de rua em Brasília, e esse mapeamento trata desses conflitos. Né? O Inácio José Weber, cientista social, ele atua com mais de 40 anos junto aos movimentos sociais em Mato Grosso. Ele é coordenador do Fórum Estadual de Direitos Humanos e da Terra, e ele também é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. É com ele que nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse mapeamento, mas também, sobretudo, esses conflitos de terra que não cessam, né? Que não cessam. A gente está na terceira década do século XXI e hoje existem atrocidades que a gente via lá no século passado. Como vai você, Inácio? Tudo bem? Tudo bem, João. Também tudo bem, Paula, porque realmente o desafio do Mato Grosso é uma situação que vai perdurando por décadas. E talvez, acho que na história a gente sabe da forma como realmente as terras do Mato Grosso foram ocupadas e na verdade, foram entregues, porque as terras estavam ocupadas anteriormente pelos povos indígenas, pelos quilombolas. Esse que é a referência que a gente tem quando a gente fala da questão da terra, que ela fez uma segunda ocupação a partir de uma primeira ocupação que já havia histórica no Mato Grosso. E talvez até um documento que eu sempre cito quando a gente discute a questão da terra, que é o documento de Dom Pedro Casaldáliga, de 1971, quando ele diz assim, antes de ele assumir como bispo na prelazia de São Félix do Araguaia, ele lançou um documento chamado Uma Igreja na Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. Então, para nós, é uma referência muito grande, porque ele foi a base ou a referência depois, porque Pedro sempre trabalhava com as grandes causas, chamadas causas de Dom Pedro Casaldáliga. A partir daí surge em 72, inclusive, o Conselho Indigenista Missionário, com essa preocupação da defesa e da luta pela questão indígena, e em 75 surge a Comissão Pastoral da Terra, que então já faz também todo o monitoramento e toda a presença e dá voz a essas populações que historicamente foram isoladas e foram mortas também, porque o registro Caderno Conflitos, ele é muito importante, porque aquilo que nós estamos hoje mais atualizados, fazendo o mapa dos conflitos e o mapa justamente para evitar os despejos, o Despejo Zero é histórica e ela está presente no conjunto da sociedade, mas também está presente na nossa atuação já também ao longo dessas décadas. Oi, Inácio, eu estou compartilhando aqui a tela do mapa, né? Isso. E ela está dentro do site do Despejo Zero. Eu vou até compartilhar aqui depois o link. Então, você já estava falando aí, e o mapa traz dados aqui, né? Nós temos aqui 1.031.184 pessoas atingidas, né, nessa questão. Famílias ameaçadas, 219 mil. Famílias despejadas, quase 4
quase 40 mil. Famílias com despejos suspensos, quase 60 mil. Quase 1.000 casos de ameaça, 286 casos de despejo, casos de suspensão, crianças atingidas, 176 mil, pessoas idosas atingidas, que é uma crueldade, né, Inácio? São crianças, são idosos, mulheres atingidas, 618 mil, pessoas negras, né, que são as mais atingidas, 680 mil. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco nesses dados que você já estava aí, inclusive, comentando. Enquanto isso, eu vou passando aqui o mapa. Sim, a campanha Despejo Zero, ela justamente ela ganhou mais força também no período da pandemia, porque justamente que aí ela conseguiu concretizar a partir da própria quando é lançada a TPF 828, para evitar que houvesse despejo nesse período. Mas os dados, eles ainda estão sendo levantados, porque nós, ontem mesmo, nós estávamos reunidos, a Comissão Nacional, um grupo nacional, junto com aqui nós, enquanto Mato Grosso também. Então, nós conversando como é que a gente pode trazer, porque essa questão dos conflitos, eles são totalmente subnotificados, porque essa população, às vezes, vive, às vezes, por décadas, de uma forma, nos seus territórios, nas suas terras, e de um momento para outro, alguém se consegue arrumar um papel em cartório, e isso faz com que surjam novos despejos em cima de populações que totalmente pacificadas. Eu trago um exemplo que nós, inclusive aqui em São Félix do Araguaia, que a gente, no início, em janeiro, recebemos ainda um papel escrito por 7 páginas relatando que as famílias estavam ameaçadas de serem despejadas por um juiz da comarca de São Félix, e ele fez realmente o despejo. Assim que ele concretizou o despejo, ele disse assim, olha, eu não sou competente para discutir isso tem que ir para a vara agrária, mas tinha feito o despejo a mando de alguém que tinha, inicialmente, quando ele entrou com a ação, falou, olha, eu tenho 22 mil, mas daqui a pouco não é 22 mil, é 29 mil na minha área. Então, essa questão dessa terra que simplesmente é invadida à medida que, pelo latifúndio em expansão, porque é aí que acaba acontecendo concretamente. Então, por isso que a nossa preocupação é como nós podermos cotidianamente estar acompanhando esses conflitos, porque eles, às vezes, são pacificados. A pessoa diz, não, até 2005, quando a gente estava aqui, não tinha nenhum conflito. De repente surge alguém que compra uma área próxima e vai chegando, e aí agora estão aqui querendo nos tirar. Então, são situações muito complicadas que a gente vive, e Mato Grosso não é por nada, porque é área do agronegócio que invade justamente os biomas todos, né? Então, vai para cima do bioma cerrado, que praticamente já deram, ocupar a maior parte, destruindo toda a parte da vegetação e da cultura que tinha. Estão indo para cima da Amazônia toda, também a partir do Mato Grosso, da região amazônica do Mato Grosso, e indo para o Pantanal. Plantar agora, abrindo e aproveitando também que houve a seca, e aí, a partir daí, aparecem esses despejos que a gente, então, pelas quais a gente tem lutado durante todo esse período. Então, esses dados, eles ainda estão em construção, e tem estados que já muito bem mais avançada no seu mapeamento, e outros ainda em fase muito inicial, como também é o nosso caso no mapeamento nacional. Então, a gente está ainda justamente batalhando para ver qual estratégia a gente usar, e mesmo assim a gente sabe que eles são muito latentes, porque eles surgem
a partir do agronegócio, quando ele tenta tomar essas terras que então ele descobre, e além disso, de ocupar as terras também, então os minerais que existem já em áreas, às vezes até em assentamentos oficiais. Ô, Inácio, você menciona aí o papel do agronegócio, você com certeza sempre acompanhou isso. Teve um período aí da história que o pessoal usava bala, né? Os pistoleiros que iam lá invadiam as áreas de poceiros, de índios, quilombolas e tomavam as terras, né? Hoje eles estão usando outros tipos de armas, né, que são as armas químicas, né? Os venenos que estão sendo jogados em propriedades de pequenos. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Porque essa questão da tomada das terras continua ainda sendo feito, porque os despejos são feitos por jagunços ou por milicianos, isso continua. Mas hoje as novas formas que a gente recebe as denúncias, então dos quilombolas aqui em Livramento, Poconé, que então jogam veneno, aí intoxica as pessoas, então nas áreas indígenas também, que eles avançam também em cima dos territórios indígenas, a própria poluição das águas, dos rios que são poluídos com veneno, intencional e também em consequência desse agronegócio que usa esse veneno de uma forma totalmente indiscriminada, sem levar em conta nenhuma legislação ambiental. Então, esse que é o grande problema realmente que a gente tem vivido. Chama a atenção que o poder público ou a resistência ela tem sido incapaz de barrar isso e, na verdade, tem sido incentivada, porque só vê a quantidade de venenos que foram liberados no governo passado, que é um absurdo. E esse veneno é que é trazido para as populações, né? E, em alguns casos, também as próprias intoxicação que vai sendo cumulativa, né? Porque alguém que mora próximo a essas áreas que estão sendo com a intenção de serem tomadas, as pessoas vão ficando doentes e as doenças às vezes nem se imagina quais seriam as causas, que é justamente a questão do agrotóxico que é jogado para primeiro acabar com as plantas, depois coloca as plantas que resistem ao veneno que eles plantaram, e depois jogam secante, esse secante provoca grande irritação também, e assim vão tocando, e aí vai produzindo um alimento também para as populações intoxicadas. Mas ainda hoje continua, viu, João, essa questão das milícias que são trazidos para limparem as áreas, assim como Pedro Casaldáliga já denunciava há 52 anos atrás. Como numa guerra, né, Inácio? Você tem a artilharia que joga as bombas por cima, né? E você vai ter a infantaria que vai lá, que são os pistoleiros que vai lá, ó, cai fora, né? Senão vocês vão todos morrer. Inácio, eu acompanhei muito, principalmente ocorrências em Mato Grosso de ações que eram apoiadas, né, pelo INCRA. O INCRA no governo do genocida, do fascista, que felizmente Sim. foi expulso do poder e vai ter que ser preso. O INCRA ele serviu aos latifundiários, né, ao agronegócio, ajudou inclusive na expulsão e ajudou do ponto de vista técnico, né, de não regularizar as áreas. Estou falando de poceiros, mas também de quilombolas, e favoreceu, né? Então, esses casos aumentaram muito nesse governo genocida, do fascista, né? Sim, porque acontece o seguinte, que nós aqui do Mato Grosso, essas áreas têm muita área devoluta ou área pública em nome da União. E esses processos, às vezes, se arrastam muitos anos na justiça, nas varas do Judiciário Federal. E eu me lembro, 2019,
nós fizemos uma audiência, inclusive com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e aqui também do Mato Grosso, e nós, enquanto Conselho Estadual de Direitos Humanos, Fórum de Direitos Humanos da Terra, a gente esteve presente e cobramos para os juízes, poxa, esse processo está se arrastando há tantos anos, tem processo que está concluído há 2, 3, 4 anos, e por que vocês não dão as sentenças? E aí foi até interessante, porque os 3 juízes de Sinop falaram, olha, isso foi no dia 5 de agosto, até o final do ano, nós vamos dar uma decisão favorável ou contrária, mas nós vamos dar as decisões que nós cobramos. E, coincidentemente, então, foi dado as sentenças dos juízes e automaticamente significava que a retirada dos invasores latifundiários e essa terra ser destinada à reforma agrária pelo INCRA. E o surpreendente é que o INCRA era para nomear pessoas, então, técnicos, para irem para as áreas, aí ele nomeava técnicos que estavam afastados por problemas de saúde, nomeava técnicos que não estavam mais nem aí e em vários casos também o INCRA dizia assim, olha, nós não temos mais interesse nessas áreas, nós não estamos mais interessados agora nessas áreas. E tinha gente, tem pessoas acampadas, lutando por essas terras por 15 anos, 2005, que estão debaixo da lona. A gente às vezes chega a lugares onde eles falam assim, olha, essa criança já nasceu no acampamento e hoje já concluíram todo o período escolar, já estão para ir para a faculdade. Então, a gente imaginar o prejuízo que isso está para a vida das pessoas, concretamente, o que isso implica para as pessoas de estarem perdendo praticamente uma parte grande da sua vida em função do travamento da política pública que era o INCRA nesses últimos anos. Muito bom. Só ler aqui alguns comentários, né? Não sei se sou eu que está travando. João, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá. O Inácio, ele já sim, Paula, pode fazer. Ele já antecipou a realidade, né, dessas terras, né, que são terras com caráter mais rural, né? Que são destinadas, que teoricamente deveriam ser destinadas à reforma agrária, conforme a lei prevê de forma muito transparente, né? Conforme os procedimentos, né, de assentamento, você vai de acampamento para assentamento, são os pratos, e aí você, então, organiza essa terra, e isso não acontece. E com essa campanha, Inácio, do despejo zero, a gente viu também, de forma paralela, a realidade, né, da não regularização, a realidade da falta de moradia digna também nos espaços urbanos, né? Como é que você verifica em termos assim de agora a gente está num outro momento, como é que você verifica em termos de alternativas? Como é que é esse cenário aí em Mato Grosso e quais são as possíveis alternativas para essas configurações urbanas, que são grandes desafios hoje em dia da questão da regularização fundiária, né? Sim, a questão fundiária rural é uma realidade porque a partir da ADPF 828 foram criadas as comissões que deveriam acompanhar os despejos. E eu participo nessa comissão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, onde todos os processos deveriam chegar. E aí, então, a gente recebeu a informação, despejos suspensos rurais são em torno de 70 casos, 73 casos. E aí a Defensoria Pública fala assim, olha, aqui no Mato Grosso, a questão urbana, são em torno de 2.000 famílias no Mato Grosso que também estavam com os despejos suspensos. E aí entra também a dupla, porque muitos despejos são justificados aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, que a gente acompanha, porque fala assim, olha,
essa pessoa vive em área possível, que pode ter desastres ambientais, que essa pessoa pode acontecer que então aconteça uma chuva e elas vão morrer. A gente vai perguntar, mas quanto tempo que essas famílias estão lá? Ou mesmo nós conhecendo os casos. As famílias estão lá há 30, 35 anos, mas o interesse por trás para esse despejo é porque eles querem construir estradas, aumentar as vias públicas para dar acesso a novos bairros que também são de interesse de grandes empresas imobiliárias, né? E também essa questão que realmente as ocupações, o João conhece bem aqui os bairros de Cuiabá, eles foram construídos em cima de áreas e nunca foram regularizados. E aí o interesse tanto especulativo como também a questão imobiliária, às vezes, olha, realmente então descobre que essas famílias não têm uma documentação expedida e eles vão para cima então provocam, e muitas vezes então com essa desculpa que é a questão ambiental, e depois que as famílias são despejadas, aí não demora tempo, aí são cercadas e se constrói prédios, e aí pode, né? Então, esse que é o grande desafio nosso. E se essas 2.000 famílias que agora foram suspensas pela TPF 828, que agora então voltou então as famílias, esses processos serem analisados, e então nós aqui do Mato Grosso, até dentro da campanha Despejo Zero, sempre fala que Mato Grosso é o estado mais avançado com essa comissão criada dentro do Tribunal de Justiça. Mas pelo menos era uma forma de chegar e ver a realidade concreta. Só que agora apareceu uma questão que nos preocupa muito enquanto campanha nacional, porque você estabeleceu um marco temporal. Só os despejos que, então, no período específico da pandemia, esses não têm que passar por uma comissão. Mas os despejos anteriores e os despejos posteriores que surgirem, esses podem ser feitos à revelia da forma como historicamente têm sido feitos no Brasil e muito também aqui do Mato Grosso. Isso é um indicativo, né, Inácio, de que falta uma política pública efetiva para essa realidade, ou seja, do ponto de vista judicial, né, se fez esse cerco para esse período, para essas ocorrências, no entanto, não há a provocação aí, não há a formalização, né, de uma política pública efetiva que dê continuidade a isso no tempo, porque como você bem iniciou falando, bem colocou, isso acontece desde sempre, né, a exploração de terras no país, e da forma desigual, violenta, e como um colega aqui, expropriação, né, esse processo perverso de expropriação, né, enfim, que ceifa vidas, né, ele vem acontecendo desde sempre no Brasil. Então, o que a gente precisa? Eu acho, como uma política, né, uma política efetivamente fundiária, né, de regularização fundiária, que se estabeleça a partir de agora novas diretrizes, novos patamares efetivos. Eu acho que é um momento, né, para se cobrar isso, né? Porque não há que se falar de um marco, como você colocou, um marco temporal, quer dizer, o que isso vai resolver em termos de política pública efetiva, né? Exato. É nesse sentido que tanto na questão urbana como rural. Eu acho que por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que agora é para justamente ser a população que mais necessita, nesse período, na verdade, foi totalmente abandonada. Como assim também a reforma agrária e também a questão dos povos indígenas foram totalmente abandonados. E aí, esse momento, agora, ele requer realmente de uma ação diferente, porque eu sempre falo, até a nível nosso, a questão dos direitos humanos, a gente estava muito na resistência
Agora nós não podemos mais só ficar na resistência, porque a situação é muito grave e precisa ter soluções, nós precisamos agir para que realmente tenhamos políticas, e aí isso tanto na questão da reforma agrária, porque é uma reforma agrária paralisada desde praticamente já vai para uma década, né? Porque que não existe o INCRA mais preocupado em fazer uma reforma agrária efetiva, e também na questão urbana, porque se as famílias que vivem, então, como vocês mencionaram também a questão da população de rua, população em situação de rua, eles são consequência justamente dessa necessidade não realizada para as pessoas. E aí é um desafio mesmo, porque o olhar é mais fácil você fazer uma higienização, jogar as pessoas o mais possível para as periferias e que elas fiquem na periferia, que eles não apareçam no centro, porque o centro incomoda. Exatamente. E hoje em dia a gente tem uma disputa, inclusive, nas periferias, né? O processo de expulsatório, ele vem acontecendo, inclusive, nas periferias, né? E é um debate que a gente vai fazer aqui sobre essa questão, né, dos desastres, né, ambientais. Futuramente, tem a ver, né? Antes do Inácio comentar, eu queria ler aqui alguns comentários, a gente está aqui com uma boa audiência, pedir a você que está nos acompanhando, inscreva aí no nosso canal, faça todos aqueles procedimentos para ajudar a impulsionar, compartilhe essa entrevista aqui com o Inácio. Depois nós vamos fazer os cortes, viu, Inácio? A gente vai cortar cada entrevista aqui para ficar mais fácil para as pessoas compartilharem. Então, nós temos aqui a Maristela Cabral nos dando um bom dia. Nós temos aqui o perfil Volt dando um bom dia, que na verdade é o Nus Amorim, ele é professor da rede estadual em Mato Grosso e é um youtuber combativo aí, está sempre fazendo excelentes comentários. Já combinei com ele que ele vai vir aqui também no nosso programa para a gente falar sobre o trabalho dele. Ele tem denunciado a militarização das escolas, tem denunciado que o governo de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, está acabando com algumas escolas na periferia, prejudicando os alunos, os pais. Nós vamos falar sobre esse tema. O Cláudio Vailante, que foi um dos nossos entrevistadores, trouxe aqui, a Paulinha até comentou o comentário dele, incrível, como sempre, se mantém as práticas de expropriação. Inácio. Sim, nós no Mato Grosso, então, com esse desafio, inclusive, como a gente poder, a expropriação, ela vai acontecendo na história, e, inclusive, às vezes, o reconhecimento do próprio poder público também, porque nós tivemos essa audiência que eu mencionei no início, de São Félix do Araguaia, e a própria juíza da vara agrária falou assim, olha, 4 anos atrás, eu saí para fazer meu mestrado, e o hectare de terra custava 5 mil reais. Eu volto 4 anos depois, ele custa 100. Então, esse que é a grande razão, porque qualquer pedaço de terra hoje, ele é muito valorizado. E, automaticamente, o poder chega e tenta abarcar o máximo possível. E aí também entra a questão das terras vendidas a grandes grupos multinacionais estrangeiras que vão simplesmente chegando e tomando conta. E muitos assentamentos, por incrível que pareça, às vezes pela inviabilidade que tem, mas que estão hoje virando grandes plantações de soja e que é um desafio porque é uma terra que foi destinada para uma finalidade de produzir alimento para a população e que estão sendo retomadas à força, porque as pessoas não estão vendendo nem sempre por interesse, mas elas estão sendo condicionadas. Olha, aqui vocês veem, aqui não dá mais nada, jogam veneno, aí eles não podem produzir os alimentos dele, porque o veneno ele é seletivo, né? E depois sobra somente o que eles querem produzir
que é a soja, que é o milho, e que, então, essa realidade, ela perdura, mas nos desafia a pensar alternativas também, né? Porque hoje, o que a população vai viver? Por que a questão, por exemplo, da fome, que a gente tem visto o avanço da fome no país? É por parte que o alimento que está sendo produzido não tem condições de chegar aonde vive a população, porque ao redor dos grandes centros, realmente já essas terras todas não possibilitam mais uma agricultura camponesa, familiar, agroecológica, e aí acaba sobrando um mínimo, que é essa questão pelas quais a gente tem lutado. Muito bom. Inácio, você também é presidente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos de Mato Grosso. Eu queria fazer uma pergunta para você nesse sentido. Primeiro, sim, são 2 ou 3 perguntas ligadas. Primeiro, como está essa questão dos direitos humanos em Mato Grosso, um estado que a gente tem percebido que há muito respeito aos direitos humanos. Vinculado à questão da violência no campo, e também a chacina de Sinop, a gente tem os CACs. E, curiosamente, é bom a gente lembrar disso, né? Eu lembro quando tinha stand de tiro, que as pessoas pegavam para atirar, quem estava tirando visto e porte de arma, era nas áreas urbanas, né? É incrível, quando eu faço viagem de Brasília para Cuiabá, a quantidade de CACs que a gente encontra na zona rural, na entrada de fazendas, né? Não é perto de uma cidade do interior, não, na zona rural. Isso tem um significado, né, Inácio? Queria que você primeiro falasse um pouco sobre isso, né? A proliferação de armas no campo e vinculada a essa questão dos despejos e resultados, consequências, né, como a chacina de Sinop. É um tema que a Paula vai abordar aqui depois também. Sim, acho que a Paula estava entrando no caso justamente da chacina de Sinop. Em abril do ano passado, nós fizemos, enquanto Conselho Estadual de Direitos Humanos, fizemos uma reunião que a gente chama reunião itinerante do Conselho Estadual. E nós fomos a Sinop, na verdade, Sinop como centro, mas também alguns municípios do entorno. E nós pudemos perceber, e também as ameaças que as pessoas vivem de uma forma tal que elas até falam, olha, tudo bem, nós estamos aqui em reunião, mas nós queremos saber, está sendo gravada? Essa reunião vai ser gravada? Vai ter foto? Vai ter ata? Se for assim, nós não falamos. Pelo medo, porque inclusive tem uma frase famosa, acho que foi falada até na Câmara Municipal, disse sim que em Sinop a esquerda não nasce, não, e também não se procria, porque lá o que permanece, então, é essa mentalidade e é fruto dessa violência que a gente acabou de assistir a chacina durante os dias de carnaval, mas ela acontece ao longo de todo o período, e a região, inclusive, quando nós fomos em abril, era 21, 22 de abril que nós fomos a Sinop, nós iríamos também para um assentamento de terra, lá, pessoas assentadas oficialmente. E no dia que nós já estávamos na viagem, falou assim, olha, não venha, porque acabaram até, teve tiroteio aqui, e até teve tiro de helicóptero, porque eles estão tentando invadir as áreas de preservação ambiental do assentamento, estão tentando tomar conta, e teve troca de tiro. Não temos nenhuma segurança a pensar para vocês, e para nós também vai ser aumentar a nossa insegurança. Então, o Estado de Mato Grosso, na questão de direitos humanos, é muito desafiador, porque nós estamos, para esse ano, temos previsto ir para os 16 polos, que o Mato Grosso está dividido em 16 polos. E se a gente olha o mapa, onde estão os CACs, é justamente isso que o João acaba de relatar.
os CACs se procriando, as armas se entregando, e aí recebemos uma denúncia que nós precisamos averiguar, porque para você receber o certificado de porte de armas, você precisa ter o laudo de uma psicóloga. E essa psicóloga, justamente isso que é uma bolsonarista ferrenha, que liberava e que tem uma série de processos. E a gente então diz, então está explicado por que essas armas, essa quantidade de armamento liberado e também os CACs estão sendo liberados à revelia. Porque esses que mataram, eles estavam com armas, estavam com armas pesadas. E a facilidade que se teve quando tivemos outra décadas essa campanha de desarmamento, e foi tudo abaixo agora por conta dessa liberação total de armas, e agora não são mais aquelas armas mais simples, o nível do armamento que chega agora é muito superior ao que a gente fez nas campanhas décadas passadas. São armas de uso restrito, né? Que o decreto do Lula foi para justamente suspender esse registro das armas de uso restrito. Quando fala uso restrito, é de tropas de elite da polícia, das forças policiais, não só militar, mas civil, federal e, sobretudo, das Forças Armadas. Inácio, quero agradecer muito a sua entrevista. Paulinha, você teria mais alguma pergunta para fazer para o Inácio? Não, só agradecer, mandar um abraço aí para todos e todas aí. Você está na chácara, né, Inácio? É que, na verdade, eu estou na chácara do João, que é do lado da minha. E os cachorros estavam tudo tranquilo. Aí, de repente, quando começou a falar, começou aqui no Em Volta. Desculpa. Manda um abração. Imagina, eu percebi que estava mal. Manda um abraço aí para minha tia Maria, meu tio João, para vocês. Saudades, hein? Muito feliz aí, muito orgulhosa da sua luta. Estamos juntos, viu? Nos representa. Obrigado. Eu, particularmente, adoro live quando tem cachorro e criança. Assim, Nós aqui não temos padrão global, nosso padrão é emocional, mas, Inácio, vou deixar para você as considerações finais e você agregar alguma questão que eu e Paulinha aqui não indagamos. Não, acho que nesse sentido da nossa luta enquanto militantes de direitos humanos, como eu falei, eu cheguei vai fazer 41 anos quando eu cheguei, e logo nas primeiras ações minhas foi ir numa área de despejo. Acompanhei ocupações nas periferias em Cuiabá há 41 anos. Infelizmente, a dor do povo sempre permanece, e por mais que se tenha, quando se vê, o que mais entristece é que se teria condições até fáceis de serem resolvidas, não se resolve por uma questão de opção política. E esse que é o grande desafio, e a gente espera que, pelo menos nesses 4 anos, se olhem para essa realidade, mas que também anime a gente a permanecer na luta, mas avançar em novas conquistas. E aí também, João e Paula, acho que o grande desafio é como que a gente vai desmontar uma mentalidade que se criou nesses 4 anos que é assustador. É a questão de uma substituição da dimensão humana da vida sendo colocada por questões emocionais, questões absurdas, justificativas e trazer presente realidades que não existem, mas que infelizmente agora sustentam e que bloqueiam pessoas, e infelizmente também da periferia. Isso entra tanto na dimensão cultural, na questão religiosa, emocional, e muita gente até emocionalmente famílias e pessoas sendo tomadas por essa realidade. E aí sim, eu acho que nós, enquanto direitos humanos, temos uma vasta abrangência de causas. Então,
como pensar uma segurança pública, como pensar o acesso à justiça dessa população que não tem acesso à justiça, como combater essa violência que nós temos, como dar condições desses povos que estão sendo retirados de suas terras, como a gente pensar os grupos sociais que são vulneráveis, mas por conta de um sistema que está aí. Eles não estão vulneráveis por questões de interesse, mas elas estão sendo vulneráveis por um processo todo, né? E também como pensar uma nova cultura de direitos humanos, educação e cultura de direitos humanos. Acho que esse é o grande desafio. Mas é isso, um grande abraço. Excelente. Seguimos. Parabéns, excelente. Muito bom, excelente entrevista, Inácio. Agradeço mais uma vez você. A gente vai voltar nesses temas, né? O mapa, direitos humanos, tá? O canal aqui está aberto para você e para todo mundo aí que é dessa luta poderosa que a gente tem que continuar fazendo. Grande abraço. Ótimo. Bom final de semana. Obrigado. Boa Então, Paulinha, que sensacional, né? Que sensacional. Você, João, faz a diferença nesse jornalismo, viu? Porque também a gente escolhe as pessoas boas, né? Então, isso ajuda. Exato. Que bom, fico muito feliz.